O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos 14, 17, Ministério Pão Vivo. E comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições e aprendizado no livro de Deus. Antes de adentrarmos ao nosso tema, não esqueça de dar o seu like, também de compartilhar. Compartilhando, você fará com que outras pessoas participem destas magníficas lições. Faça também a sua inscrição e se torne um participante direto de nosso ministério. Dê também a sua contribuição, a sua oferta. Evangelize conosco. Nós já estamos pertinho de 12.000 visualizações e podemos alcançar ainda mais visualização. Deposite seu Pix na chave 169479987. Vamos agora ao nosso tema, que é um verdadeiro curso, o Apocalipse para todos. Nós estamos na abertura do primeiro selo daquele livro de mistérios, de segredos. Meu pai costumava dizer, quando ele falava algo assim, muito misterioso, ele falava: guarda isto em 7 chaves. Aliás, este é um provérbio antigo. E cá estamos nós, estudando este livro, o livro selado com 7 selos. O cavalo branco, que aparece assim que o Cordeiro Jesus arranca o primeiro selo. Este tinha um cavaleiro e estava armado com um arco. Ele saiu vencendo e para vencer. Isto é, ele representa, simboliza um conquistador. E para ser bem claro, aqui na simbologia, ele é o anticristo. E a gente mostrou ontem que, embora o Apocalipse vai mostrar lá no capítulo 13 a descrição, os detalhes sobre o anticristo, aqui no Apocalipse você não vai encontrar o nome anticristo. Vai encontrar, sim, aquele nome que é o significado dele, besta, e quer dizer fera. Este homem será uma fera. Sabe o grande segredo? O grande segredo nisso quando a gente lê Hebreus capítulo 10, que o apóstolo Paulo está falando sobre o fim da velha aliança e o começo da nova aliança. Aí ele cita aquela declaração que parece misteriosa, segredo, oculta, parece complicada para entender, mas não, é algo referente à encarnação.
quando vem aquela declaração que logicamente é do Senhor Jesus Cristo: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas corpo me preparaste. Aleluia! Jesus tinha um corpo, esse corpo preparado pelo Pai. Lembrem quando o anjo disse para Maria que ela teria um filho, que o seu nome seria Jesus, e ela era virgem. Ela disse: como que pode ser isso? Eu não conheço homem nenhum. E o anjo Gabriel disse: o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra, com o seu poder. Por isso, aquele que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Deus precisava de um homem perfeito. Deus precisava de um homem que nunca tinha pecado. Mas como? Conforme o apóstolo Paulo disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pela encarnação, pelo processo, Jesus nasceu da Virgem Maria, que estava desposada com José, mas ainda não tinha tido relação sexual, e nasce milagrosamente aquele menino que se tornou o homem perfeito, que era o próprio Deus. E ele estava cumprindo as profecias referente à vinda do Messias. O Messias era esperado. Este Messias que lá na profecia das 70 semanas é mencionado claramente. Daniel 9, 26, fala que o Messias, aliás, o ungido, que é o mesmo Messias, seria morto e já não haverá. Veja, em torno de 500 anos antes dele nascer, o profeta, aliás, o anjo já informou para o profeta Daniel a vinda de Cristo. O corpo seria preparado e Jesus teria corpo. Mas olha, o diabo ficou morto de inveja. Ele não tem esse privilégio de ter um corpo. É por isso que ele toma corpo de pessoas, as pessoas endemoniadas. Por essa razão, o diabo gosta tanto, vive tanta procura de corpo, que ele chegou a provocar, ele entrou em 2.000 corpos, quando Jesus aqui esteve. E então, no fim do tempo do fim, o que acontecerá? O diabo vai tomar o corpo de um homem. O diabo vai querer imitar o Senhor Deus. Ele vai usar esse homem com muito poder. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 13, quando o apóstolo fala da besta, e é dito ali que
ela terá toda a autoridade, poder e vai receber o reino de Satanás. Olha, e é interessante, uma coisa que tinha no período apostólico e hoje é uma raridade. O apóstolo João, quando ele falou sobre o anticristo, porque ele foi o primeiro e único a falar diretamente usando o nome. Ele falou para a igreja: o anticristo, aquele que vocês já ouviram que virá. Olha bem como que a igreja era informada. Bem, Jesus tinha falado sobre ele e os profetas tinham falado sobre ele, os apóstolos tinham falado sobre ele. Paulo deu detalhes sobre o homem. Então, os líderes caprichosamente ensinavam a escatologia, as doutrinas do tempo do fim. Eles eram caprichosos, não como hoje. A maioria dos cristãos com quem a gente tem contato, eles dizem: o meu pastor nada fala disso aí, o meu pastor nunca ensina sobre a volta de Jesus, o meu pastor nunca ensina sobre o Apocalipse. Mas naquele tempo os apóstolos eram caprichosos e o povo era despertado, sabia, era ensinado. E, por falar em ensinado, nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre este homem que será o terror, não simplesmente, não será o terror do mundo, mas será o terror para a igreja, para os santos. Olha, não vai naquela de que os santos serão tirados antes que o anticristo reine, não, hein? Começa cedo a informação lá em Daniel, capítulo 7, verso 22, e ele fará guerra aos santos e os vencerá. Então, a gente vai aprender tudo sobre esta guerra, sobre esta investida, sobre a tortura, a prisão que os santos irão sofrer. Mas isso fica para depois. Amém e amém.